Mais um dia histórico para o Egito. O Conselho Militar Egípcio deu 48 horas, que se encerram nessa quarta-feira, para o presidente Mohamed Morsi tomar alguma atitude diante dos gigantescos protestos no Cairo, em Alexandria, Ismailia e outras grandes cidades do Egito. São milhões de pessoas nas ruas. É muito mais do que nós vimos nas gigantescas manifestações no Brasil 2 semanas atrás. O Egito está completamente parado. Existe uma enorme insatisfação com o presidente por alguns motivos. Mas a gente tem que lembrar que o Egito era uma ditadura até 2 anos e meio atrás, quando a população foi para as ruas, foi para a Praça Tahrir e pediu a saída do Hosni Mubarak, que era o ditador. 1 ano e meio depois, ou exatamente 1 ano atrás, os egípcios elegeram o Mohamed Morsi como presidente. O Morsi é integrante da Irmandade Muçulmana, que é uma organização que, durante o período do Mubarak, ficava na clandestinidade, mas sempre foi muito organizada e soube fazer uma ótima campanha e elegeu o candidato deles à presidência, que teve pouco mais da metade dos votos. O principal adversário era ligado ao antigo regime. Ao longo desse ano, houve uma grande decepção com a Irmandade. Primeiro por aqueles que eram naturalmente opositores, que votaram contra e ficaram insatisfeitos, porque a Irmandade foi, de uma certa forma, autocrática, não respeitou minorias religiosas, como os cristãos coptas, também não respeitou direitos das mulheres, por exemplo. Existe um pouco de insatisfação da forma como eles trataram pessoas que não eram religiosas. A Irmandade Muçulmana é uma organização de viés mais conservador, e também por desrespeitar um pouco as instituições egípcias, seja a divisão de poderes entre parlamento, poder executivo, poder judiciário. Tudo isso gerou essa grande insatisfação com o governo do Mohamed Morsi, que hoje tem, além daqueles opositores tradicionais, pessoas que inicialmente até simpatizavam com eles, como os salafistas, que são mais conservadores em termos de religião do que o Mohamed Morsi, e também pessoas liberais em geral. O que também uniu todos esses que também simpatizavam com Mohamed Morsi no primeiro momento, foi a deterioração do cenário econômico do Egito, que a economia do Egito decaiu muito, e também a falta de segurança. Não que o Cairo tenha ficado uma cidade como algumas capitais brasileiras, longe disso, mas era uma cidade extremamente segura, e hoje existe um elevado índice de criminalidade para patamares da região, onde o crime não é tão comum como na América Latina, por exemplo. Agora, os militares deram esse ultimato e 3 cenários surgem. O primeiro é eles retirarem o Mohamed Morsi do poder, fecharem o parlamento, que também é controlado pela Irmandade Muçulmana, fazer um governo interino e talvez mais para frente convocar eleições. Esse é o cenário que parece ser o mais provável. O segundo cenário seria o Mohamed Morsi ceder e ele próprio fazer concessões, se mantendo no poder, mas com menos força do que ele tinha anteriormente. É um pouco improvável que ele faça isso, porque ele tem a questão de ter sido eleito presidente, ele não tem por que ceder à pressão dos militares. E o terceiro cenário, que também existe uma possibilidade grande, seria dos militares tentarem retirar o Mohamed Morsi, ou reduzir os poderes dele e fechar o parlamento, e a Irmandade Muçulmana não aceitar. Nesse caso, haveria um enorme caos no Egito, com aumento da violência e quase um conflito civil. Não uma guerra civil, mas certamente com enormes confrontações nas ruas do Egito nos próximos dias. Quer dizer, amanhã é um dia decisivo. Vamos observar bem o que os militares pretendem fazer. Sempre lembrando que os militares desfrutam de um bom respeito da população egípcia em geral. É um momento chave para a história do Egito, que passa por uma transição política e, como toda transição para a democracia, enfrenta enormes obstáculos. A gente não sabe se no final chegará a uma democracia ou não, mas outros países, como o próprio Brasil, ou Chile ou Argentina, também enfrentaram obstáculos para conseguir se democratizar totalmente. A gente não pode esquecer que o Brasil, depois do fim do governo Figueiredo, do regime militar, não teve eleições diretas. O Egito teve, nesse sentido o Egito até foi à frente do Brasil. O Brasil demorou 5 anos para eleger um presidente e esse próximo presidente sofreu um processo de impeachment. Portanto, não é tão da forma como a gente vê, mas mesmo assim está longe de ser uma transição calma em direção à democracia, como alguns países do leste europeu, como a República Tcheca, por exemplo.